Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do CRC Cast, hoje com a Comissão da Mulher do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Aqui está eu, Daniele Marinho, Ana Carolina, Ilan Reis, membros da Comissão da Mulher. Queremos agradecer a nossa coordenadora-chefe, linda, Alexandra, pela oportunidade de nos dar aqui esse prazer de conduzir esse podcast, onde a gente vai tratar aqui assuntos de mulheres e convidamos você para participar dos eventos da Comissão da Mulher no CRC e vamos ter vários eventos nesse ano. Mês que vem a gente tem um chá da mulher, não é isso? O Dia das Mães? Exato. Então, em breve o CRC vai postar para vocês e aí vocês vão ter maiores informações. Verônica, um prazer poder estar aqui. Meninas, um prazer enorme receber vocês e ter o prazer de ter aqui a companhia de vocês nesse podcast. Oi, Dani. Estou muito feliz em estar aqui também, né? Aqui pela Comissão da Mulher, na presença de 4 mulheres incríveis. Acho que hoje vai dar o que falar, né? Esse nosso podcast, muito legal. E dizer que convidar vocês para vir mais perto da gente. A nossa Comissão da Mulher tá sensacional. Então, chegue mais perto, participe dos eventos. A gente espera por vocês. Verdade, meninas. A comissão tá, assim, esse ano tá bem recheada, né, de informações, bem recheada de eventos maravilhosos, bem voltada, bem com cara de mulher, né? E nossa chefe aí, a Alexandra, tá dando um show aí na função dela de coordenadora. Queria agradecer a você, Verônica, pela oportunidade da gente poder conversar um pouquinho, trocar esse papo sobre um tema tão interessante, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa a Dani apresentar mais você e o tema. E obrigada, Dani, por receber a gente, a Comissão da Mulher, aqui do CRC, nesse podcast aqui maravilhoso. E vamos passar alguns minutos aqui bem legais juntas. Então, a Verônica vai falar sobre inteligência emocional, um assunto que está muito em alta e a gente precisa realmente estudar sobre esse assunto, para que a gente tenha a melhor qualidade de vida na nossa família, na nossa empresa, já que a gente lida com tantas pessoas e tantas emoções, né, Verônica? Então, assim, já vamos começar com a primeira pergunta para você se aquecer, que é para você contar um pouco para as pessoas, né? Sua formação, de onde surgiu essa ideia de estudar inteligência emocional, que eu sei que todo mundo quer saber e, assim, o mais importante é que as mulheres entendam que a gente precisa ter esse controle emocional, né? Ilan hoje estava falando que ela está passando por um momento emocional difícil, que ela está com altos e baixos, assim, na cabeça dela, né? E eu falei, Ilan, até o final desse podcast, você vai encontrar a solução para o que você precisa, que é inteligência emocional. Muito prazer, é uma honra para mim estar com todas vocês aqui. E a inteligência emocional, por que eu me dedico tanto a esse tema? Porque é incrível como que o cérebro, o nosso órgão, ele consome 2% de toda a nossa energia. De tudo que nós consumimos, o nosso oxigênio, o nosso metabolismo, 2% vai para essa máquina. E as emoções, qual o impacto do cérebro na gestão das nossas emoções? Porque as nossas emoções, nós temos que ver. Elas nos comandam ou nós vamos compreender, reconhecê-las, entendê-las e nós vamos gerenciá-las. Então isso me levou a pesquisar cada vez mais e cada vez mais eu me aprofundo. No mundo feminino, principalmente, desenvolver a inteligência emocional para a gente poder lidar com as demandas do dia a dia, tanto com as demandas familiares, com a demanda na empresa, com a demanda no trabalho, com a demanda até na nossa hora de lazer, para nós conseguirmos encaixar qualidade de vida dentro de 24 horas, nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional. E o mais legal é saber que isso é uma habilidade que não é para poucos, é para todos. Ela só precisa ser desenvolvida. Caramba! Nossa, já começou, né? Já, né? Impactando. Ela falando e eu aqui já maquinando, já pensando, né? Nas próximas perguntas que a gente vai fazer. Mas é um assunto, assim, muito grandioso, né? Tem muita coisa, né? Eu sempre costumo falar, quando a gente fala de inteligência emocional, fala das emoções, né? E o ser humano, ele tá muito acostumado, ele sente alguma coisa muito forte, ele explode, né? Ele não pensa primeiro antes de falar. Explode depois, eu sou assim mesmo. Se gostar de mim, vai ter que ser assim. E não precisa ser assim, né? A gente pode ter inteligência para poder mudar aquele comportamento, né? Tem gente que fala assim, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Não precisa ter síndrome de Gabriela. Pode mudar.
Não pode? Pode, de repente, conversar. De repente, você não tem habilidade de conversar. Você precisa dar o primeiro passo. Ouvir mais você, ver o seu entorno, né? Eu acho, Ilan, que você vai encontrar a solução da sua questão profissional hoje. Hoje. Aqui, com a Verônica. Já. É isso aí. E eu posso começar, então, fazendo uma Claro. pergunta já para Pra aquecer, Verônica, vambora. pra aquecer. Vou colocar aqui os óculos, se eles não sou nada para leitura. Para alguém que nunca ouviu falar sobre inteligência emocional, Verônica, como que você explica esse conceito? Eu acho que o pessoal está curioso para saber, que se fala-se tanto sobre inteligência emocional, inteligência isso, emocional aquilo, mas fala pra gente o que seria esse conceito. Por que se fala tanto em inteligência emocional? É porque, às vezes, quando você fala, inteligência emocional, você tem que desenvolver a inteligência. Às vezes a pessoa pode falar, mas então eu sou burra? Não, não é questão de ser burro. Desenvolver a inteligência emocional é você ter a capacidade, a habilidade de você reconhecer uma emoção no momento em que ela acontece. Porque só assim você vai conseguir gerenciar e administrar o seu comportamento. Mas o que são emoções? Eu vou dar só alguns exemplos. O medo é uma emoção primitiva. É uma das emoções mais fortes que nós temos, porque o medo que levou a nossa espécie, que é a mais fraca na cadeia, a ter sobrevivido. Porque nós somos a espécie que desenvolveu. O nosso cérebro ele foi desenvolvido e nós somos também a única espécie que tem a capacidade de apreensão. Nenhum outro animal consegue fazer a apreensão com os dedos. Então nós fomos nos desenvolvendo a tal ponto que o medo foi ficando arquivado. Mas qualquer momento em que a gente se sinta colocado numa situação de perigo, o medo é a primeira emoção que aparece. Porque o medo vai querer preservar a nossa vida. Ele é um alerta, ele é um radar que vai dizer, perigo, perigo. Então ele vai te fazer, ou você vai fugir, ou você vai congelar, ou você vai cristalizar. Mas isso era muito comum na época antiga, na época do homem das cavernas. Hoje em dia, nós convivendo em sociedade, nós podemos ser dominados pelo fugir, congelar ou agir? Não. Hoje nós temos que saber que pode acontecer isso, mas com a inteligência emocional, que é você reconhecer essa emoção, é você saber qual vai ser o comportamento mais adequado para aquela situação. Antigamente, o comportamento adequado era quando o homem das cavernas via um animal feroz, era fugir, não dá tempo pensar, você tem que fugir, senão você não sobrevive. Hoje, por exemplo, numa reunião, acontece uma situação estressante. Você numa reunião, você pode fugir? Você numa reunião, você pode congelar? Ou você pode ser agressivo numa reunião, que é atacar? Não. Então, isso é inteligência emocional. É você reconhecer as emoções que todos nós temos, são emoções primárias básicas que todos nós temos, elas são universais. E essas emoções a gente reconhecer para quê? Para a gente ver qual o comportamento mais agradável, o comportamento mais adequado para ter naquele momento. Para que não venha aquela situação de você falar o que você quer e você ouvir o que você não quer. E você falar algo que pode ser agressivo e você depois não ter como recuperar aquela fala. Palavras ditas não voltam. Então, a gestão das emoções é você ter plena consciência e controle para você ter a chave das suas emoções nas suas mãos. Você quer ter o controle de você saber que uma pessoa que sempre conseguiu te irritar, ela sempre teve a chave da sua emoção. Mas, a partir do momento que você descobre isso e você recupera essa chave, aquela pessoa que sempre conseguia te irritar não vai conseguir mais, porque você já sabe o que é o gatilho que dispara aquela emoção. Então você já vai ter um comportamento diferenciado. E isso, com certeza, vai lhe dar muita qualidade de vida. Isso vai reduzir estresse, ansiedade, porque você não fica à mercê das suas emoções. Você passa a ser a senhora das suas emoções. Verônica, assim, eu posso falar que, na verdade, você tem nessa gestão, né? Para mim, uma gestão isso. É você gerir esse controle, né? Gerir o quanto a pessoa, atitudes de outra pessoa pode... Você permite que ela te influencie, te afete, te tire. Você, é muito mais a ação do outro e o que você permite que isso te atinja. Isso. E você, quando consegue enxergar isso, às vezes até uma palavra ofensiva, algo que você não queria escutar, mas não foi você.
né? É uma outra pessoa falando. Tá falando de mim? Não, eu sou isso. Então, eu acho que você, quando começa a entender, pensar muito, a gente até estava comentando aqui em relação ao eu, né? Quando você começa a se conhecer melhor, olhar para dentro, saber o que você é, seus propósitos, seus valores, pode vir a população inteira para falar algo para você que te ofenda e você se conhecendo bem, sabendo que você é. Peraí. Mas isso também, Dani, não tira o direito, vamos dizer assim, até a hora da gente fazer a avaliação, quando você fala assim, eu posso melhorar a lei, né, da Gabriela. Porque, assim, quando a gente recebe um feedback, eu falo isso que é um feedback, né? Quando a gente recebe um feedback de alguém, seja do seu chefe, seja de um colega de trabalho, do seu sócio, do seu próprio funcionário, do seu marido, né, dos seus amigos. Carol, esse comportamento aí não foi legal, a maneira que você se expressou não foi legal. Também vale, eu acho que essa oportunidade, deixa eu avaliar o que ele está dizendo, porque a gente pode melhorar. Com certeza. E aí é isso que vê se eu estou falando errado, você que é especialista, é esse momento que a gente fala assim, eu acho que eu cheguei no alcance desse controle, porque eu consigo medir, isso não me afeta. Ou então, assim, deixa eu entender se faz sentido, se eu posso ter a oportunidade, né, que eu queira, de melhorar diante de um feedback de alguém próximo a você. Estou errada nisso? Não, você está completamente correta. Porque o feedback, um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Se eu não reconheço que uma emoção me afeta, como é que eu vou gerenciar o comportamento que eu vou ter quando ela ocorrer? E no feedback, quando a pessoa tem uma inteligência emocional elevada, quando ela consegue desenvolver a inteligência emocional, ela pega aquele feedback e ela consegue separar a informação que aquele feedback está dando da emoção que aquele feedback está gerando. Porque o que acontece? A emoção eu vou gerenciar, quando eu vou gerenciá-la bem, quando eu levo aquela emoção não para o lado pessoal, quando eu não levo aquela emoção para a pessoa está falando para mim. Muitas vezes o feedback ele é profissional. Então aquilo lá eu vou conseguir melhorar. O que eu posso aproveitar daquele feedback para melhorar enquanto profissional? O que eu posso fazer para alavancar a minha carreira? O que eu posso fazer para o meu desenvolvimento pessoal e profissional? Porque o feedback ele não é exclusivo para benefício da empresa. O feedback ele contribui muito para nós melhorarmos enquanto seres humanos, porque nós somos a mesma pessoa dentro do ambiente de trabalho e nós somos a mesma pessoa fora do ambiente de trabalho. Não tem como nós deixarmos os problemas do lado de fora da porta. E quando chegarmos em casa, também não levarmos para dentro da casa. Os problemas eles estão conosco, mas com gestão emocional, com gestão das emoções, eu sei exatamente como fazer com que nós temos várias personas. Nós temos um comportamento que é o comportamento dentro do trabalho, nós temos o comportamento com a nossa família, nós fazemos gracinhas com os nossos filhos que a gente jamais faria em público, mas a gente faz com os nossos filhos, a gente faz com a nossa família e em público não, porque nós sabemos exatamente o ambiente que nós estamos. Então nós temos que nos comportar conforme o ambiente que nós estamos. E a atenção ao feedback é você ter o autoconhecimento, que é um dos principais pilares da inteligência emocional, porque só a partir do autoconhecimento que eu vou saber aonde eu quero chegar. Senão também eu vou viver no mundo de Alice. Porque se o gato pergunta para Alice, para onde você quer ir? Eu não sei. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então o autoconhecimento, você também tem que saber aonde você quer chegar com aquele autoconhecimento. Será que eu preciso desenvolver outras habilidades? Será que eu preciso me aperfeiçoar? Desenvolvendo uma outra habilidade extremamente importante quando a gente fala de autoconhecimento, que é a empatia. Quando a gente se conhece e a gente tem que a gente tem que se despir das nossas crenças limitantes. Porque muitas vezes a gente não quer reconhecer que tem um erro. A gente não quer reconhecer que tem uma forma de comportamento que ela pode ser lapidada, ela pode ser melhorada. Nós somos a única espécie que temos neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é capaz de criar novos caminhos, novas conexões. Eu vou dar um exemplo bem claro, bem prático. Como é que a gente faz uma mudança de hábito? A gente faz uma mudança de hábito, não é que a gente corta, elimina um hábito. Como que isso acontece?
Imaginem uma área verde, um campo verde, onde existe apenas uma trilha. Essa única trilha é o nosso hábito. Só que esse nosso hábito, ele está nos levando a ter angústia, ansiedade. Ele está dando resultados que está levando a gente a um esgotamento físico, emocional. E a gente quer mudar, mas a gente não sabe como é que eu vou fazer para mudar. O outro lado, você olha, o capim está muito alto. Aqui não, esse é minha zona de conforto. É uma coisa que me dá um desconforto conhecido. Então eu quero manter esse desconforto conhecido ou eu quero partir para uma nova empreitada, uma nova jornada. Uma jornada que a diferença é que essa me dá o prazer imediato. A nova jornada vai me dar o prazer, mas vai me dar um prazer mais a longo prazo. Só que vai ser um prazer mais duradouro. Então, quando eu começo a passar naquele novo caminho cheio de mato, o mato está alto, mas eu começo a abrir um novo caminho, e o momento que eu deixo de trilhar aquele caminho antigo, vai começar a nascer mato naquele caminho antigo. Aquele caminho antigo vai começar a sumir. Aquela trilha vai começar a sumir. E eu vou criar uma nova trilha. Fazendo uma analogia, a neuroplasticidade é isso. É quando você vai deixando um hábito de lado e vai criando um novo hábito, você está mandando para o teu cérebro a informação de que é possível. Só que você tem que ver sempre passo a passo. Porque o nosso cérebro, ele quer preservar a nossa vida, ele foi criado para isso. Então, para preservar a nossa vida, ele quer que a gente consuma pouca energia. Ele quer, se vacilar, nós fomos feitos para comer, beber e dormir. Pior que é. Só que a gente pode se dar ao luxo, até quem se sentiria bem, se a gente pode se dar ao luxo de comer, beber e dormir, então nós temos que mostrar para o nosso cérebro que outra coisa pode ser tão prazerosa e trazer bem-estar e qualidade de vida quanto a coisa antiga. Posso dar um outro exemplo. A gente faz muita coisa automaticamente. Vocês já observaram? Quantas coisas a gente faz automaticamente? Alguém precisa parar para pensar como é que se dirige? Muito pelo contrário. Às vezes você chega num lugar e você fala, caramba, já cheguei? Eu nem percebi que eu já estou aqui. Qual o caminho que eu fiz? Você chega e nem percebe, porque tudo isso está no piloto automático. Mas com a inteligência emocional, quando você desenvolve, você vê que você não pode viver no piloto automático. Muita coisa você tem que ter consciência, concorda, Dani? Você tem que ter consciência do que você está fazendo, porque é isso aí que vai te dar qualidade de vida. Senão, fica como se fosse depender da sorte. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, mas você prefere ser uma pessoa ativa, que você faz a sorte acontecer, ou você prefere apostar e aguardar no pode ser que sim, pode ser que não? Ontem eu fui numa loja comprar um negócio e aquelas máquinas agora que você faz lá tudo, né? E aí você coloca assim, iniciar, aí não sei o que lá, aí de repente quando a tela virou, já apareceu todos os meus produtos. Tava na minha mão, ela lê sem você bipar. E daí eu fiz tudo e no final o rapaz falou assim, poderia pedir pra senhora ir ali e fazer um comentário sobre a loja? Eu falei, claro. Aí eu tava com as bolsas nesse meu braço que é meu predominante. E eu tô com uma técnica nova agora que é usar o meu lado não predominante. E aí eu fui fazer com essa mão. E eu fui digitando assim e eu tava demorando, né? E aí eu falei assim, o garoto deve achar que eu sou lerdona. Eu tô demorando muito. E no início era dar nota, depois tinha que escrever seu nome, sua data de nascimento, seu e-mail. E eu com essa mão, né? Aí quando eu terminei, eu falei assim, olha, eu demorei. É porque eu tô usando agora meu braço esquerdo. Aí ele, tipo... né? Eu falei, é o seguinte, é porque esse aqui é meu lado predominante, eu agora tô deixando tudo com esse lado. Eu escovo o dente com esse lado, que eu tô tentando movimentar o cérebro do outro lado. E assim, no início é muito difícil. Primeira vez que eu fui escovar com esse dente, eu me senti assim, falei, gente, como é que pode a gente não ter controle na mão não predominante? E quando eu vou subir a escada agora, também eu subo com a esquerda. Eu tento fazer tudo com o meu lado esquerdo, porque eu não uso ele. Eu não uso. E eu li uma vez sobre isso, que a gente precisa usar o outro lado para você tentar se equilibrar. Escrever é impossível. Eu já tentei, mas assim... Mas dizem que a prática, era o que ela falou, né? Leva à perfeição. Então, se você não tá acostumado naquele caminho, você faz um caminho novo, você vai criando técnicas, né? Escovar o dente agora com essa mão é fácil, entendeu? Mas só passou a ser fácil depois você tentou a primeira, a segunda, Exato. Dentro da dificuldade. Exato. Mas você enfrentou, né? Na verdade, o desafio de criar novos caminhos. Você tinha uma meta. Exato. É o que ela acabou de falar. Você tinha um objetivo, quer trabalhar com o seu lado não predominante. E aí, para isso, tinha que realizar. Com certeza. Até escrever, né? Não.
Eu vou Escrever tentar. ainda não. Não, eu ainda vou tentar mais, eu vou tentar mais. É porque eu não ando assim, controlando as minhas emoções pra escrever com a mão canhota. Eu, como já sou ambidestra, canhota? Ah, não, você é eu sou ambi- ambidestra. Eu escrevo As com as pessoas, duas mãos. assim, Eu tenho, inclusive, mais sobrenaturais. facilidade com a esquerda do que com a direita, mas eu nasci numa época onde a mão esquerda não era. Então eu, tipo, apanhei muito para não usá-la e para usar a direita. E aí eu desenvolvi o uso das duas mãos. Barato, Então tá vendo? é legal essa parte, né? Não é? É muito legal. E você, Carol, já fez alguma coisa assim diferente pra testar? Eu acho que eu faço diferente quase todos os dias na minha vida. Que legal! Assim, eu sou muito... Às vezes meu marido fala assim, calma. Porque chega uma coisa pra mim, assim, né? Um desafio e eu vou encarando, assim, sabe? Eu acho que isso também precisa ser controlado. Porque eu adoro desafios, mas se você não tiver o controle emocional de dizer não quando não faz parte do teu projeto, não faz parte das tuas decisões, vira um acúmulo. E aí te afeta. E aí talvez parte de alguns projetos que já estão ali, do que eu já me comprometi, do que eu quero para a vida, para a qualidade de vida, o tempo, enfim, né? As coisas que envolvem ali começam a atrapalhar. Então, hoje eu vim pra cá pensando nisso. Porque eu falei assim, caramba, às vezes é difícil eu falar não, porque eu adoro desafio. E se for um desafio que eu assim, não tenho habilidade, é isso daqui que dá, sabe? Dá aquela... Eu quero aprender, porque eu tenho a oportunidade de aprender uma coisa nova. Mas eu preciso ter o controle emocional de falar, não é o momento. Por mais que tenha vontade muito grande ali, né? Porque eu tenho essa característica, eu preciso ter o controle emocional de falar, não é o momento agora. Acho que é isso. Eu lembro, Carol, de uma vez, eu também eu ainda tenho muita dificuldade de dizer não, mas eu já aprendi muito nessa minha vida, né? Desde que eu comecei a trabalhar, a ser empresária, etc. E eu aprendi muito isso, assim, meu marido mesmo é que me ensinou bastante. Ele falou, Ilan, eu vou te ensinar como você dizer não. Vai pra frente do espelho, olha pra você e fique não, 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 até você... Eu vou te dizer, eu já digo bem menos não, né? Aliás, bem menos sim. E alguns nãos, mas ainda é muito difícil. Porque eu acho que essa parte do emocional da gente, que a gente tem fala que a gente tem o coração mole, quando a gente vê alguém chegar perto de você, o olho enche d'água e te pede alguma coisa, é muito difícil você dizer não. Mas eu aprendi uma coisa com o Carlos, né, na minha vida, que foi, quando você diz não pra alguém, você disse sim pra você. E quando você diz sim pra alguém, você disse não pra você. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão de projetos pra fazer. Chega alguém e me pede mais um e eu tô dizendo sim pra ela, eu tô dizendo não pra mim. Porque eu já não tinha tempo de fazer os meus projetos, que eu já me assumi, né, Ilan? Né? Eu sei. Então, assim, vamos continuar, né? Porque eu senti uma certa direta. Porque isso é algo desafiador para a mulher. Isso é uma característica muito forte para a mulher, né? Querer abraçar o mundo e achar que vai dar conta. E muitas das vezes dá conta. Aí é que tá a questão. Que problema. O problema é porque a gente dá conta e dá uma sensação tão boa quando a gente termina e fala, caramba, eu consegui fazer tudo. Então, assim, eu vou dizer vários sims agora, quando começaram a me chamar sim, não é? Eu quero tudo de novo. Eu acho que a gente é regado nessa emoção, nessa adrenalina de ter 1 milhão de coisas pra fazer e saber que a gente só tem 24 horas pra fazer. Aí a gente não dorme, fica de madrugada fazendo as coisas, entendeu? E aí tá sempre linda, leve e solta. É isso que é uma característica de nós, mulheres. Eu tava conversando outro dia com alguém sobre burnout, né? Uma coisa muito bacana de falar é que, se eu perguntasse aqui pra vocês três agora, né? O que vocês entendem sobre burnout? Eu tenho certeza que todas vocês iam me falar assim, esgotamento. Ela trabalhou muito e esgotou. Não, a gente pensou numa coisa diferente sobre o burnout. O burnout seria assim, você não conseguir se organizar, você não planejar o seu tempo. Quando bate ali o sino, plim, 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 acabou o tempo, você, tô esgotada. Não, mas você se organizou? Muitas pessoas me perguntam assim, como você dá conta de tudo isso? Planejamento. Gestão do tempo. Né? Você tem que priorizar o que é prioridade. Então, se você tem meia hora agora para fazer aquele projeto, e você, eu tô tão cansada, vou pegar aqui meu celular, vou dar uma olhadinha no Instagram, você gastou 1 hora. Quando você olha, você, caramba, passou 1 hora, você não fez o projeto e você priorizou um tempo seu que você precisava com uma besteira. Então, é questão de priorizar. Então, assim,
Eu acho que o burnout, se você pegar as pessoas que estão passando por isso, geralmente elas não planejaram o seu tempo. Elas foram fazendo um monte de coisa, uma atrás da outra. Tinha aquele projeto, aquele outro, aquela pessoa, aquele outro, e 1 milhão de coisas. Aí não almoça, não se alimenta, não faz atividade física. Mas, Dani, nesse ponto, eu discordo um pouquinho de você. Eu espero que as meninas também, vamos ver se elas vão concordar comigo. Tudo bem, você ficou 1 hora no teu Instagram ali olhando, mas eu acho que naquele momento a tua mente precisava de um pouquinho de distração. Concordo com você, entendeu? mas a questão que eu quis dizer foi, você não priorizou o seu tempo. Se você falou pra você, ó, tenho meia hora agora pra fazer esse projeto, que é um dos milhares que eu tenho, e você pegou o seu tempo e colocou na rede social, eu concordo. Quando eu tô muito estressada, quando eu não tô mais criativa, quando eu não consigo mais fazer nada, eu me distraio com as redes sociais. Porque precisa. Eu vou sempre na sua página. Sempre! Não existe mulher mais criativa que Ilan. Cada vídeo maravilhoso. E ela faz o negócio sério, engraçado, e aí eu falo, eu respiro. Aí vejo outro, e vejo outro. Aí o que acontece? Daqui a pouco eu tô bem. Concordo com você que você tem que ter uma válvula de escape. Carol é malhar. A válvula dela é malhar. Quando ela não tá bem, ela malha, fica super bem. Ok, cada um tem uma válvula, entendeu? Quero dizer, o que eu tô falando é assim, às vezes você perde o seu tempo com uma coisa que não é importante. É igual a pessoa falar assim, amiga, vamos tomar um café. Ah, eu tô sem tempo. É porque esse café não é prioridade pra você. No momento que ele for prioridade, você vai tomar o café com a amiga. Ou, se ela mora muito longe, vocês estão muito distantes, você faz uma chamada de vídeo, amiga, faz o seguinte, você faz seu café e eu faço meu café aqui, vamos tomar junto esse café, já que eu não posso estar aí? Então, assim, é você priorizar o que é importante pra você. E as pessoas não estão priorizando. Elas estão fazendo as coisas roboticamente, né? Você não Eu acha? acho que o planejamento é isso, né? Na verdade, cada momento tem a sua importância, desde Sim. a rede social, Sim. do descanso, do não fazer nada nem na rede social, né? Mas é o quanto você se programou até em relação à questão da prioridade, porque dependendo do que você decidir fazer antes do que estava programado, vai ser um problema. Verdade. Porque você não vai conseguir encaixar e concluir, não vai fechar o seu Exato. dia. E aí aquilo vai ficar pro dia seguinte. É o que? E aí, além de gerar o acúmulo do estresse, do cansaço, e ainda vai gerar a sensação, que é muito do controle emocional, quando isso acontece, você não consegue, eu não vou falar nem a questão da rede social, é que tem dia que tudo acontece que não foi você que procurou. Muda toda a tua estrutura e isso não tem que mudar. Se você não tiver o controle emocional de virar aquele dia e falar assim, ok, vou pegar todas aquelas tarefas, todo aquele planejamento da minha agenda e vou redistribuir isso. Se você não também tiver esse controle, você começa a ficar mal, porque você precisou mexer, porque as coisas aconteceram e aí vem lamentações, dormir mal, o desespero. Então, assim, como chorar, né, Dani? Mas vamos lá. Se alguma das 3 achou que eu ia dizer que está certo ou está errado, se enganaram. Não é que não existe certo ou errado. O que nós temos que fazer é avaliar. Quando eu estou sendo multitarefa, quando eu aceito novos desafios, um atrás do outro, quando eu faço mil e uma coisa, se isso aí, qual o resultado disso na sua vida? Se isso aí não te está comprometendo a qualidade da sua vida, se isso aí não está interferindo no seu relacionamento familiar, se sua família entende que você tem esse perfil, que você fica bem assim, se está tudo equilibrado, então não está errado. O problema é quando você faz tudo isso porque você não saber dizer não é uma forma de você reveja isso. Pensa assim, eu não sei dizer não. Então tá, diz pro teu cérebro. Não é que eu vou dizer não para Dani, eu vou dizer sim para mim. Ela vai fazer um convite, aí quando eu digo sim para mim, aí o meu cérebro vai entender, não foi dano, não doeu. Porque eu disse sim para mim, meu cérebro ele quer me proteger, ele quer preservar a minha vida, a minha saúde. Então se eu estou dizendo sim para mim, então não houve dano. Agora, um outro tópico que vocês abordaram aí foi a questão de se a pessoa, né? Me lembra aí, meninas, outro tópico que vocês falaram ali. Um foi esse, da questão da pessoa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gestão de tempo, o dia tem as mesmas 24 horas para todos nós. Então, quando eu chego a cair aquela ficha que o tempo não está dando para eu fazer tudo, é o que foi muito bem falado por todas vocês. Qual é a gestão que eu estou fazendo do meu tempo? Porque nós somos submetidos
há mais de 11 milhões de bits de informação por dia. É informação chegando de tudo que é campo, de tudo, seja pela rede celular, seja pelas mídias sociais, é informação chegando de tudo que é lugar. Mas eu só estou precisando cerca de 40% disso. Então, eu tenho que escolher bem o que vai entrar nesses 40%. São coisas que vão agregar valor à minha vida, ou vai ser aquela coisa que eu posso deixar para amanhã e na prática eu não poderia deixar para amanhã. E já repararam que muitas vezes a gente escolhe, eu tenho uma lista de 10 coisas para fazer, eu deixo para depois as mais importantes? Não deveria ser o inverso? Eu não deveria começar pelas mais importantes e as menos relevantes? Porque não existe também outro jargão? Tudo é prioridade 1. Quando tudo é prioridade 1, nada é prioridade. Exatamente. Nada é prioridade. Então eu tenho que realmente fazer uma lista de prioridades e eu tenho que começar por elas. Porque aí quando eu chego ao final do dia e eu não dei conta das 10 tarefas, e quando eu vou lá checar, eu vejo que as que eu não dei conta não eram as mais importantes eu dei conta, então eu vou conseguir, teoricamente, dormir melhor. Eu vou conseguir chegar e tomar um banho, relaxar e dormir com tranquilidade. Então é só questão de, como foi dito, nós temos que rever o que é prioridade. Às vezes a gente eleger tudo como prioridade, isso é uma fuga. Isso pode ser uma fuga. Porque às vezes quando eu tenho medo do sucesso, então eu começo a fazer sobrepor um monte de coisas para fazer, e eu não faço aquilo que eu deveria ter feito desde o princípio. Então isso foi uma fuga de eu me confrontar com a possibilidade de eu ser bem-sucedida. Então isso aí leva a pessoa a evitar, ela não quer pagar para ver. É o famoso não querer pagar para ver. O sucesso está ali depois daquela linha, mas a pessoa faz de tudo para não chegar naquela linha, porque ela não quer pagar para ver o que poderia ter sido, que horizonte poderia ser desbravado, que o universo poderia ter sido aberto a partir do momento que ela cruzasse aquele ponto da linha. Perfeito. Caramba, só porrada. Nossa, viu silêncio aqui, né? Nossa! Foi uma reflexão aí para cada uma. Eu acho esse assunto de inteligência emocional, trazendo para o nosso lado contadora, né? O CRC, essa preocupação que a gente tem em relação a pessoas, né? Na gestão do Rafael, ele tem muito disso, né? O quanto ele trabalha, e aí quando ele dá oportunidades pra gente aqui na Comissão da Mulher, tá sentado aqui para falar de inteligência emocional para contadoras e não contadoras também, né? A gente lida muito com empresários. E aí, como você consegue enxergar como a pessoa, a importância da pessoa hoje para tudo, seja no ambiente de autarquia, né? Seja no ambiente empresarial, que tem muitos nós aqui somos 3 aqui, você é empresária, você é profissional, né? Sim. Então, a gente lida com pessoas. Então, assim, o quanto a gente aprende sobre esse assunto, a lidar com isso e como a gente pode levar isso para o nosso meio. A questão do autoconhecimento em relação à inteligência emocional, você consegue atingir tantas pessoas. E são pessoas que às vezes não estão sendo tratadas, ou não está se passando, mas você como líder, você como autarquia, falando para outros contadores, pode estar tendo a oportunidade de alcançar. E dar a oportunidade de falar assim, peraí, né? Deixa eu conhecer um pouquinho mais disso, porque eu quero esse equilíbrio na minha vida. É muito bom. E essa reflexão eu trago porque eu estava pensando isso vindo para cá, né? Para o nosso podcast. Hoje eu acordei às 4 horas da manhã, porque eu tinha os meus compromissos e a agenda ficou apertada. Eu falei, ok, vou ajustar meu horário, mas eu não deixei de malhar. Eu acordei um pouco mais cedo, porque é uma prioridade para mim a questão da saúde. E eu reajustei. Eu vou acordar 1 hora antes, dormir 1 hora antes ontem, né? E eu vou fazer meu exercício físico, porque isso me faz bem. Eu quero chegar lá com as meninas e estar me sentindo bem no meu controle emocional, das minhas tarefas, das minhas agendas. Eu acho que isso é a importância desse tema e o quanto a gente pode ajudar outras pessoas pelo CRC, como empresárias, como mãe, né? Você falar isso com teu filho é muito importante. As crianças hoje estão, você pode falar melhor do que eu, aonde está alcançando esse desequilíbrio pela quantidade de informações que eles têm na mão. E aí está tendo um problema, uma doença. As crianças não estão tendo controle emocional. A gente está vendo crianças muito pequenas e extremamente doentes. Questão emocional. Tá? O que acontece? É porque as redes sociais,
a mídia digital, a internet, o problema não está nelas. O problema está no mau uso que nós fazemos delas. E se nós não educarmos os nossos filhos, a geração mais nova, a fazer um bom uso dela, ela vai fazer mal em qualquer idade. Ela não vai fazer mal para a juventude. A mídia digital, as redes sociais fazem mal para as crianças? Não. Quantos adultos ficam mais de 10, 12 horas na rede social? Faz mal para qualquer faixa etária que não saiba usá-lo. Agora, há uma grande recomendação para que, de forma alguma, introduza celular, tablet, para crianças menores de 2 anos. Ali o cérebro está em processo de formação ainda. Então, gestão das emoções. Mas é que ele fica tão quietinho quando ele está com o tablet na mão. Ou ele só não dá trabalho. Mas aí essa mãe, né, ela tá tirando a responsabilidade dela de mãe e levando para um aparelho, né? Porque, como você falou, uma criança de 2 anos tem que ter o contato com a mãe, com o pai, com a avó, com pessoas. Então, se ele fica quietinho, ele tem que ficar quietinho com a mãe. Como é que as nossas mães faziam quando a gente era criança, que não tinha celular? Não tinha. Como é que elas faziam pra gente ficar quietinha? Como iam no restaurante e almoçavam, jantavam com família? Né? Mas é porque é mais fácil, Verônica. Porque se eu tô tão cansada do meu trabalho, deixa ele no celular, é mais fácil. Só que não percebe o ponto que você falou. Eu não estou educando essa criança para o mundo, né? Para ter uma consciência das suas próprias emoções, das suas decisões. Tem uma frase que eu gosto muito, eu comentei até com meu filho hoje, ele perguntou quem falou, eu disse que fui eu. Não fui eu não, claro que não. Eu li em algum lugar. A diferença é entre crianças e adultos. Criança faz o que quer, adulto faz o que não quer. E é verdade. Pura verdade. É verdade, as crianças fazem o que elas querem. Eu vi um vídeo ontem à noite, a mãe com um bebê no carrinho e uma outra criança, devia ter uns 3 aninhos andando dentro do supermercado, naquele corredor dos biscoitos. A criança pegou o biscoito, mas não parece áudio não, né? E ele pede a mãe para o biscoito, ela fala não. Ele taca o biscoito longe, se joga no chão e começa a fazer pirraça. Aí uma senhora vê, fica assim horrorizada. O que a mãe faz? E joga no chão e começa a espernear. Mas espernear é igualzinho a criança. Aí a criança olha assim, pega o biscoito, coloca no lugar, vai lá na mãe, pega a mãe pela mão, tipo assim, vamos mãe, para com isso. Cara, perfeito! Perfeito! O que a criança sentiu ali? Vergonha! A mãe no chão, se esperneando. Duvido que ele vai fazer isso de novo. Duvido. Aquela mãe foi muito inteligente naquele. Eu achei que ela fosse bater na criança. Eu fiquei vendo, falei, ela vai bater. E foi muito feia dentro do supermercado. A criança jogou o biscoito muito longe, entendeu? Mas eu adorei a atitude daquela mãe. Ela fez igualzinho. E ele vai repensar aquela atitude dele, tenho certeza. Ele pegou a mãezinha pela mão, puxou, tipo, vamos dizer... Louca. Fantástico. Não quero que ninguém conheça minha louca. Não é? Deixa minha louquinha lá em casa comigo. Mas é verdade, às vezes você, como mãe, não existe fórmula, né? Não existe um manual que você possa ler. Como que eu vou lidar com meu filho? Como é que eu lido? Você pode me dar um exemplo de uma coisa, eu faço com meu filho, não vai dar certo. É verdade. Agora, eu queria sair um pouquinho desse foco, eu queria fazer uma pergunta, óbvio, voltada para o emocional, assim, queria saber como você me ajudaria, no caso, a controlar. Veja bem, eu sou uma pessoa muito expressiva, então, se a gente está numa reunião e alguém fala alguma coisa que eu não goste ou que eu está de acordo, meu rosto já diz tudo, não precisa nem abrir a boca para isso. Eu estava numa reunião estava desenvolvendo um site da minha empresa, então estávamos nessa reunião, todo mundo online, tá? Eu, mais 2 sócios meus e a pessoa do site. E estava sendo desenvolvida ali uma conversa que eu não estava gostando. E aí eu recebi uma mensagem de um dos meus sócios falando assim, Lan, fecha a tua câmera, porque o teu rosto, ele está tão fechado que daqui a pouco as pessoas vão ficar com medo de você. E aí, assim, a pergunta seria, como a gente controla essa parte emocional nossa no ambiente de trabalho? Porque eu tenho dificuldade de controlar realmente. Se você falar uma coisa comigo aqui que eu não goste, eu não vou rir. Meu rosto, na mesma hora, ele fecha. Ou então a minha sobrancelha pula pra cima. Então, assim, é incrível isso. É uma coisa que a gente não domina. Como que a gente faz isso? Me ajuda a controlar isso. Antes de você responder, Ilan, mais tarde eu vou te mandar um vídeo. Tem que colocar no meio do podcast esse vídeo agora. Não pode não, tem censura. Então tá bom.
Bom, em primeiro lugar, o corpo, ele fala. Não é só a linguagem verbal, é a linguagem corporal. Um gesto, uma expressão facial. Tanto é que existem cursos para leitura de microexpressões faciais. Porque quando algo te afeta, quando algo te incomoda, musculaturas no nosso rosto se movem independente da nossa vontade. Então nós podemos ver quando uma pessoa está fazendo uma cara de desprezo, uma cara de nojo, uma cara de raiva, uma cara de medo. Nós podemos reconhecer sem a pessoa abrir a boca, porque são expressões que faz e qualquer pessoa consegue entender. Só de olhar para a pessoa, como ela está entrando no ambiente, no processo de RH, a forma como o candidato entra para a entrevista já diz quase que metade da entrevista. Já representa mais do que quase a metade da entrevista. Porque o nosso corpo fala. E às vezes a gente foca só no que... Não, eu não falei nada. Como é que estão dizendo que eu... Como é que estão falando tudo isso? Onde é que estava a câmera escondida? Se eu não falei nada. Mas é porque o corpo fala. Então, na nutrição, isso é útil pra caramba. Porque através da leitura corporal, a gente pode ver se algum parente nosso, algum filho nosso, a gente pode ver se algum funcionário nosso está passando por alguma situação que muitas vezes, quando a gente associa a leitura da expressão corporal com uma coisa que é uma habilidade que é extremamente humana para qualquer pessoa que se diz ser humano, que é a empatia. É você entender o ponto de vista do outro. É você entender o quanto eu vou enriquecer com um pensamento diferente do seu e o seu diferente do meu. Porque a gente só cresce, a gente cresce na diferença. Porque é aí que a gente acrescenta informações novas, coisas novas ao nosso desenvolvimento. Quando você desenvolve o auto, pega um caderno, o que eu te sugiro? Passa a ter diariamente o diário das emoções. Começa a controlar. Todo dia, no final do dia, você anota nesse diário tudo que te tirou de uma situação que te causou. Porque a emoção, ela afeta não só o nosso físico, como ela afeta o nosso biológico também, nosso fisiológico. Uma emoção medo, ela vai ativar o meu segundo cérebro, que hoje já está comprovado, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por que você, numa situação de medo, você solta? Numa situação de medo, sua boca seca, os seus dedos ficam roxos, porque o sangue foge tudo dos órgãos não considerados prioritários naquela época, para concentrar tudo nos órgãos prioritários, que é o seu coração, o seu cérebro, os seus pulmões. Até os pulmões, você foge um pouco porque você fica muito... respiração curta, porque você fica com medo. Até palidez, né? A palidez, porque o sangue sai daquelas áreas e vai para as áreas nobres. Porque ali ele entende que ali você está numa situação que você pode ser necessário fugir. E se for necessário você ou fugir ou atacar, você vai precisar ter energia. Quantas reportagens a gente não vê de pessoas que fizeram coisas que a pessoa mesmo depois fala, caramba, como é que eu consegui pegar aquele peso? Como é que eu consegui arrastar aquele objeto? Como é que eu consegui fazer aquilo? Suportar, porque aquilo lá foi focado, concentrado, toda a nossa energia, todo o nosso foco para aquilo, para ser bem sucedido. Então, primeira coisa, eu preciso ter autoconhecimento para que eu saiba o momento em que eu vou colocar aquela cara, e a linguagem fala, a linguagem não silenciosa fala, e as pessoas vão saber o que eu estou falando mesmo de boca fechada. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que entender. Eu vou anotar diariamente, fulano me irritou, mas ele me irritou quando ele disse uma palavra, que aquela palavra foi um gatilho. Normalmente essas situações são situações que tocam em alguma crença que nós temos. Mexe com alguma coisa que nós temos lá dentro e aquilo vem à tona. Quando uma pessoa te incomoda muito, cara, é um professor que Deus colocou na tua vida. Por quê? Por que aquela pessoa me incomoda tanto? Que qualidade, que defeitos ela tem, que eu também tenho, e eu estou vendo refletido nela, por isso que está me incomodando, ela está servindo como um espelho para eu ver nela os defeitos que eu também tenho. Ou, o contrário, que qualidades que ela tem que eu quero tanto ter, mas eu ainda não consegui desenvolver e ela já. Aí você vai anotando. Então você vai começar a se conhecer. E quando você começa a se conhecer, você começa... Ana, você sempre me irritou com a sua risadinha. Devolve a chave da minha emoção. Você sempre me irritou com o seu jeito pedante. Devolve a chave da minha emoção. Então você começa a recuperar as chaves que você sai distribuindo à torta e à direita por aí. Então você começa a ter... Então quando uma pessoa, mesmo numa reunião importante, a pessoa disser alguma coisa que você não concorda, mas é a expressão do ponto de vista dela. Então é você nesse momento,
você anotar. Fulana falou isso que me incomodou. Pega. Tenha sempre, qualquer reunião, qualquer evento, tem um copo d'água perto de você. Nesse momento, você coloca um pouco d'água na sua boca. Porque aí você vai mudar o foco. Você vai sair. Você está criando uma reatividade, você quebra o padrão. Você foge do padrão da reatividade. Porque você vai se concentrar. Porque se eu pegar esse copo aqui e for beber, mas eu não me concentrar, eu vou tomar um banho. Então, eu vou ter que parar de focar nas outras coisas e vou ter que focar. Nesse tempo, além de eu estar me hidratando, é o tempo que a nossa informação, agradável ou não, tá? Eu estou dando a oportunidade dela não ser sequestrada pela nossa amígdala, que ela quer que você reaja. É defesa, é atacar ou fugir. Aí você vai dar um tempo para essa informação desagradável chegar ao nosso córtex pré-frontal, que fica localizado aqui na frente da testa, aqui atrás da testa. E é ela que vai dar qual é o melhor comportamento mais socialmente adequado, qual a melhor resposta a ser dada naquele contexto. Aí você vai dar, e aquele momento, vou pensar, respondo depois, vou me manifestar depois, mas no momento, meu semblante é o semblante de quem está Pensando. Está captando as informações. Mas você me ensinou uma vez uma coisa melhor ainda, que eu vou te ensinar que ela me ensinou. Você bebe a água. Se você bebeu a água e a sua mente ainda não processou, não engole a água, foi com ela na boca, porque você não pode falar. Aí você fica com ela ali, o que acontece? E você coloca uma respiraçãozinha e você vai mudando, não foi? Exatamente. Foi ela que me ensinou. Ó, entendeu? Estou digerindo. Isso, porque é o sensacional tempo que o teu cérebro precisa para não responder negativamente aquela armadilha que está sendo feita para você. Então você não precisa cair naquela armadilha. Então é beber a água, e se você falar assim, eu não tenho condições, eu ainda não tenho maturidade para desenvolver, né, aqui rápido. Então, fica com a água na boca, engole devagar, respira. Quando você perceber, já foi. E se a pessoa, né, quiser que você responda agora, você diga, não, eu não estou apta a responder nesse momento, eu vou pensar. Ela que me ensinou. Muito dificilmente, principalmente no ambiente, né, em que nós mulheres estamos inseridas, é o ambiente empresarial. No caso de vocês que estão sendo disruptivas, então, cada vez mais aumentando o número, né, de mulheres no ambiente, no meio que era predominantemente masculino, você tem que estar preparado emocionalmente para passar por situações que poderiam ser situações difíceis de lidar se você não tivesse a gestão das suas emoções, o controle das suas emoções. É como seria você se preparar para a vida? É você se preparar para a vida. E hoje, isso é possivelmente... nós temos várias técnicas que a gente pode fazer com que a nossa vida seja... Não podemos abrir mão, não devemos abrir mão da qualidade de vida. E a qualidade de vida, muitas vezes, é a gente ter a maturidade e a inteligência emocional para saber o que eu escolho. Porque nós temos que escolher, muitas vezes nós temos que escolher. Mas o que eu escolho? E aonde entra a inteligência emocional nisso? É você não se arrepender depois da escolha feita. Porque muitas vezes a escolha que você faz, a escolha que eu faço, a escolha que eu já fiz na minha vida, foi com todo o recurso, com todo o conhecimento, com todo o entendimento que eu tinha na época. E se, por exemplo, uma colega vem dizer para mim que ela fez coisas e isso, aquilo, aí eu vou ter toda a compaixão, toda a compassividade com ela. Por que não ter toda essa compaixão, essa compassividade conosco? Muitas vezes nós somos compassivos com o outro e carrascos de nós mesmas. Exato. Vamos aprender a ser compassivas também conosco. Vamos entender que e carrasco com os outros? Aí você não está tendo controle emocional. Nenhum. Não, corta. Não há ser humano na Terra que seja perfeito. Todos nós estamos procurando evoluir. Cada uma de nós tem uma bagagem de vida, tem uma história de vida. Cada uma de nós está fazendo o melhor que pode. Por mais que a gente não saiba disso às vezes, mas cada uma de nós está fazendo o melhor que pode com os recursos que nós temos. E se você passar a se comparar com os outros, que infelizmente, uma das coisas que eu vejo assim, que a mídia, a digital gera, é a comparação com o outro. Mas é injusto isso, quase cruel, quando você se compara com o outro. Você tem que comparar como você está hoje em relação a ontem.
O que você conseguiu progredir hoje? E você tem que se olhar no espelho, dar parabéns para você e se elogiar pela grande mulher que você é. Porque hoje você conseguiu fazer algo que você até ontem não conseguia. Agora, então o que eu faço quando eu não conseguir? Você vai para frente desse mesmo espelho e você vai ser compassiva com você e você vai entender que você fez o seu melhor. Você não conseguiu hoje. Aí você sempre coloca o termo ainda. Você não conseguiu hoje ainda. Mas está tudo bem. Eu vou continuar nessa luta, eu vou continuar nesse caminho e amanhã eu pretendo estar melhor do que hoje. Compare sempre você com você mesmo, nunca com outro. São histórias de vida, são jornadas diferentes, são contextos diferentes. É uma comparação, além do que, o que nós vemos do outro lado da tela, muitas vezes não é realidade. Me arrepiei com o que ela tá falando. Gente, tocou fundo mesmo, tocou fundo. De verdade. Deixa eu dividir com vocês em relação ao que você acabou de falar agora. Eu sou apaixonada pela atividade física, né? Mas eu tenho um segmento que eu gosto. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de fazer luta. E eu nunca tinha me desafiado a correr. E aí eu recebi esse desafio, né? Vamos correr. Vamos. Me cadastrei lá na corrida em maio. Só que eu nunca treinei. E aí mentira, pra não ser que eu nunca treinei, eu tentei umas 3 vezes e não consegui. Me dava uma dor na perna. Eu falei, gente, não existe uma dor na batata que eu trabalho tanto com a musculatura. E aí eu perguntava aos meus professores, Carol, não faz sentido, porque você tem a musculatura preparada para isso. Mas eu sentia aquele incômodo e aquilo ali era desconfortável e ali eu fui parando. Aí eu falei, chega. Olhei pro espelho e falei, cara, eu vou conseguir. A dor na musculatura, porque é algo diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu tô cansada de sentir dor na musculação. Por que eu não vou adaptar? Só que são treino diferente. A dor tem uma questão diferente, mas é dor. E aí, domingo, eu fui, me desafiei. Eu falei, eu vou completar. A princípio, eu tinha colocado uma meta para mim de 3, que eu falei pra primeira vez, depois de meses, né? 3 quilômetros, eu já vou estar mais que a metade da prova. Vamos embora. E assim, eu saí para correr no domingo. Quando eu me dei conta, eu estava completando 4 quilômetros, que eu olhei, eu falei, meu Deus. E assim, eu estava próximo da minha casa. Eu falei, se eu for para casa, vai dar 4. Se eu for em direção à minha casa, né? Eu falei, não vou em direção à minha casa. Vou mudar a rota, né? Saí da rota e peguei assim, que eu ia pegar uma estrutura que me dava mais uns 3 quarteirões para eu voltar de novo para ir para minha casa. Eu falei, é 1 quilômetro que eu preciso para concluir os meus 5. E assim foi, 5.300. A comemoração minha interna, a sensação de ter concluído sem ter parado, que eu queria não parar. Que eu já consegui fazer 5 parando, mas eu tinha uma meta que era não parar. E eu consegui. E como eu comemorei, você não tem ideia, Verônica, como foi a sensação daquele dia. E aí chegou uma hora que eu até falei isso na rede social. Eu falei assim, para muitos que correm 30, 40, 20, vai falar assim, que ridículo. A mulher tá comemorando porque fez 5. Ele não tem ideia do quanto foi importante. Para alguns que não conseguem fazer 500, falar assim, caraca, a mulher conseguiu 5 de primeira. Então, assim, isso não é o outro, é você. Ilão, quando você permite que aquele outro te ofenda, né? Ele pode falar. Você não sabe quem é você? Ou até você pode, assim, ficar desconfortável para aquela situação. Mas, assim, não é para mim. Eu entendo ele. Foi o posicionamento dele, a questão dele. Colocou numa... Você pode até fazer uma autoavaliação, colocou numa situação de um horário, uma oportunidade ruim. Eu não colocaria ali numa reunião exposta para todo mundo escutar. Tem tantas coisas que você pode pensar e falar assim, opa, até fazer aquela primeira cara, aquele gole, eu acho que adorei isso também, porque eu sou muito reativa na hora de falar, né? Principalmente quando eu sou uma mulher um pouco autoritária, então quando eu já venho com uma autoridade assim. Mas eu vou tomar água, um gole da água. Porque... Mais água do que você toma, né? Porque você já tá com a sua garrafinha do lado o tempo todo. Um copo, garrafa, outra. Enfim, eu acho que isso faz sentido. Quando ela falou assim, gente, eu acabei de ver isso domingo comigo. Eu não tava competindo com quem que tava... A prova de maio vai ser para 5 km, 10... 23 e 42. Eu fico pensando naquele de 42, olhando meu history. Que ridícula da mulher. Tá comemorando porque ela fez 5K.
Entendeu? Mas não é ele, sou eu. É o quanto eu coloquei de meta, eram 3 quilômetros, eu fiz 5 e eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Independente se quem faz 45, quem faz 500, o que eu poderia fazer naquele momento é falar assim, você que faz 500 e tem a oportunidade de olhar e acreditar, acredite que eu acabei de fazer. Mas possa ser que o meu tempo também seja diferente do outro. A gente tem que respeitar e não olhar para a grama do vizinho. Olha para a tua grama que vai ser melhor. Mas quando eu falei, Carol, que calou fundo, eu até me emocionei mesmo, arrepiei e tudo mais, é porque eu tenho essa parte minha do emocional que eu tento sempre me comparar com os outros. E quando ela falou que a gente não deve fazer isso, a gente tem que sempre se comparar com você mesma. Isso me calou fundo. Porque é um dos meus grandes problemas emocionais justamente esse. Eu olho para outras pessoas e aí eu sempre me comparo e termino eu perdendo. E o pior é isso, é eu perdendo para mim mesma, né? Eu falo assim, poxa, mas eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou... Aquela pessoa ali é isso, é aquilo, e eu não. Então, assim, eu vou me diminuindo e isso é ruim para mim, para o meu estado de espírito. Então, por isso que calou fundo, profundamente mesmo. Eu acho que é entender e respeitar a sua capacidade. Isso não vai te limitar a parar. Você entendeu? Porque é o que ela falou. Vai ter pessoas que você vai se inspirar. É uma qualidade que você queria ter? Ok. Vai procurar fazer, né? Se é uma corrida, uma meta em si, o que eu preciso? Talvez o treino dela é diferente, mas vou procurar um profissional e vou fazer o que ela conseguiu. Se ela tem algo de uma habilidade, um conhecimento, a gente fala muito isso no mundo corporativo, eu falo muito isso no mundo corporativo, né? As discussões e os conflitos que a gente tem que gerir dos nossos colaboradores por essa questão. Mas coleguinha ali faz, ela tem aí a comparação de salário, por que tem mais benefícios do que o outro. Isso é muito comum no meio corporativo, quando a gente lida ali com pessoas e no nosso mundo, né, contábil, a gente tem os departamentos, a gente estava falando sobre isso, a importância deles estarem unidos para entregar. Qual é o fim da coisa, né? Entregar com excelência? Nosso time tem que entender isso. E para excelência, eles têm que comunicar, eles têm que passar pelos conflitos, eles têm que saber administrar, até quando você não se identifica, mas se é teu colega de trabalho, você não tem que respeitar? E aí você tem que ter um controle, ok, ele é meu colega de trabalho, eu preciso passar as informações para ele, a gente tem que chegar no denominador comum, tem que entregar para o nosso cliente e vida que segue, vai ser feliz fazendo o teu trabalho. Então, e a minha dica para Ilan é assim, lembra que você contou que seu marido mandou você ir na frente do espelho e falar não? Sim. Agora você vai lá na frente do espelho e você vai contar pro espelho, né? Como que foi que a Ilan começou essa trajetória? Onde a Ilan chegou? O que a Ilan já conseguiu? E o que a Ilan quer conseguir? E aí depois você coloca no papel e você corre atrás. Sabe por quê, Ilan? Você é uma pessoa super capaz, você é muito inteligente, você domina muitos assuntos. Outro dia ela fez uma palestra sobre IVA. Sim. Eu mandei mensagem pra ela, falei, caramba, como assim você vai falar de IVA? Depois você me explica tudo? Você imagina, né? É um assunto praticamente predominante do mundo masculino. Falar de imposto, dessas coisas. E ela tá quebrando todas as barreiras. Ela quebra todas as barreiras no CRC. Verdade. Entende? Então, assim, como você pode não olhar pra você e ver a mulher grande que você é? E você me inspirou. Ela é a pessoa que me inspirou no CRC. Porque eu não era desse ambiente, eu não fazia parte da autarquia. Hoje eu tô lá, do lado de quem? Ilana, Carolina, Gisele, são mulheres poderosas. Eu sei que às vezes a gente não tá, tem dias que a gente não tá bem, a gente não se acha capaz, a gente acha que a gente não vai conseguir. E essas emoções negativas dominam a gente, eu sei. Faz parte do nosso universo. Mas é o que eu falo, a gente precisa ter uma outra apoiando. Sem filtro, sem julgamento, sem puxar o tapete. É saber que cada uma é especial em alguma coisa. E que se todas nós nos juntarmos, cara, olha que corrente linda, né? Esse é o trabalho, eu acho que é o objetivo da Alexandra nessa comissão. Trazer mulheres diferentes, com conteúdos diferentes, com experiências diferentes e somar, uma ajudar a outra, uma agregar a outra. Por exemplo, se você não tem uma informação, muitas vezes me consultam, Dani, me explica aqui uma coisa de médico, eu explico, ela, caramba, você explicou tudo, tipo assim, você tá dando know-how do seu conhecimento, daqui a pouco você vai perder os clientes pra mim. Não penso nisso, eu pensei em ajudar a outra mulher, a dar uma ideia pra ela, uma luz, porque assim,
é tanta disputa na contabilidade, é tanta disputa, é tanta coisa às vezes assim que colocam você para baixo, né? Colegas que fazem uma contabilidade por um valor que eu não consigo entender como é que ele faz. A única explicação é que ele não faz o que eu faço. Tenho certeza que ele não faz o que eu faço. Para ele entregar para aquele valor, ele não faz o que eu faço. Tudo bem, mas o que você faz? Aí tem que ser meu cliente para descobrir. É verdade. Tem que ser meu cliente para descobrir. Mas assim, se elas me ligarem, como já me ligaram, várias já me pediram ajuda, e eu dei ajuda e não vejo nada demais em você compartilhar. Gente, o conhecimento que eu adquiri foi o meu trabalho, a vida que foi me dando. E quando eu for embora, vai ficar para quem? Ninguém. Então, vamos compartilhar, vamos nos ajudar, né? Eu lembro um podcast que eu fiz com a Elan tem mais de um ano e que a gente falou sobre atividade física. E a gente fez aqui um compromisso e ela não cumpriu. Eu cumpri. Eu não tô sabendo. Mas eu explico por que eu não cumpri. Desde que eu entrei na menopausa, eu desenvolvi, tá, uma alergia ao calor. Meu sangue esquenta, meu corpo enche de bolinhas e eu me coço toda, e empola. Então, para ir para academia é complicado, porque quando eu começo a me movimentar, já começo a me coçar. Estou me tratando, minha filha está me cobrando isso. A cada semana que eu melhoro um pouquinho mais, já não fico cheio de bolinhas, ela fala, mãe, essa semana a gente vai pra academia, né? Aí eu falo, vamos sim, mas deixa mais um pouquinho, deixa eu ficar segura de que eu não vou ter esse problema. Então, mas é uma coisa pra gente viver bem, né? Eu aprendi com a Carol, né? Tem que ter atividade física na vida. Tem que ter essa coisa do eu vou acordar às 4 da manhã, porque eu não abro mão de ir pra academia. E assim, depois isso vicia você. Quando você vê, você tá dentro da academia. Deixar uma coisa bem clara, eu não suporto malhar. Não gosto, mas é necessário. E me faz muito bem. Eu volto da academia muito feliz. A minha mente, já tô fazendo vários planos para aquele dia, entendeu? Cientificamente comprovado isso. Exato. Então, assim, é questão de você dar o primeiro passo, o segundo passo, e como eu te falei, 21 dias. Depois que você faz a mesma coisa por 21 dias, você não consegue mais parar. Em breve, eu tenho certeza que você vai me ligar e falar assim, Dani, eu já tô há mais de 21 dias malhando, e eu vou te dizer, eu tô muito feliz, eu tô assim, feliz comigo mesma, vamos fazer várias coisas, Olha, entendeu? eu tô emocional aí, tá, Verônica? Vou tá linda, leve, solta e mais magra. E ainda tem os benefícios, né? Além de tudo que proporciona em relação a, biologicamente falando e cientificamente falando, são os hormônios, as sensações que liberam, isso é comprovado. E ainda deixa um resultado. Não é? Maravilhoso em cima do teu corpo. O resultado é a parte melhor. Tudo que a gente, como mulher, gosta. 21 dias é não fechado. Não, é um prazo indeterminado, conforme você mesmo falou, Carol. É conforme a reação, conforme a condição clínica de cada um, a condição física de cada um, que esse prazo pode ser muito superior, como tem gente que pode mudar de um dia para o outro. Agora, na questão que a gente estava falando, da gente não se comparar com o outro, é muito importante. É claro que todas nós, principalmente nós mulheres, nós gostamos de uma validação externa, mas eu não posso ser refém dessa validação. Eu não posso ser refém da validação. Eu não posso. A Dani falou, nós guardamos o negativo com uma facilidade enormemente superior a como guardamos positivo. Se você, no dia de 24 horas, você recebe 20 elogios, você recebe uma crítica, você esquece os 20 elogios e seu cérebro vai ficar só remoendo aquela única crítica. É como se não tivesse tido peso nenhum os elogios que você recebeu. Então, é isso que é fazer gestão das emoções. É isso que é você se autoconhecer, você entender isso. Por que eu estou valorizando tanto uma crítica? Eu recebi tanto elogio, essa crítica não era nem para entrar no rodapé da folha do livro da minha vida. Não era nem para entrar no rodapé. Sabe aquela letrinha miúda, que é dali que tira uma questão de prova, que ninguém lê aquilo ali? É para estar ali naquele lugar. O asterisco do final da folha. Exatamente. Não é para entrar. Então, é você ver que validação externa é bom? É. Mas eu não sou refém dela. A pessoa, ela só consegue alcançar a liberdade quando ela faz o que precisa ser feito, não só o que ela quer fazer. Porque se ela faz só o que ela quer fazer, ela é refém dos desejos dela, ela é refém dos impulsos, ela é refém de... Não é liberdade. Liberdade é você saber que você tem que fazer uma coisa independente de você não querer fazer. É quase impossível hoje você fazer só o que você quer, só o que você gosta. Tem como?
Aí você quer falar, não, mas eu quero ser livre. Ai, que bom, quer ser livre? Começa a fazer o que precisa ser feito. Aí você é uma pessoa livre, porque você não é escravo dos seus desejos. Você faz o que precisa ser feito. Então tem várias formas da gente começar a encontrar a real liberdade e a real felicidade que a gente tanto busca, mas às vezes a gente está buscando tão longe e está tão dentro da gente. A gente às vezes está procurando tão fora o que está tão dentro da gente. Talvez seja por isso que a gente não consegue ver, porque está dentro. Então a gente não tem como ver, a gente tem como sentir. Então muitas coisas você tem que começar a sentir dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas de fora, elas podem achar. Eu acho. Mas só você conhece a sua trajetória. Só você conhece a sua real jornada. Muitas vezes nem o meu próprio marido conhece coisas sobre mim. É minha jornada. Então tem coisas que a gente não compartilha. E eu tenho que aprender a lidar com a minha jornada. Sem gerar ansiedade. Sem gerar angústia. Sem gerar estresse. Porque muitas vezes a gente se estressa por coisas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e principalmente depois, a cada vez que eu estou me especializando mais em neurociências e comportamento, em como o nosso cérebro funciona, é que o meu cérebro ele já consome 2% da energia. O meu cérebro, 2% não, ele consome 20% da energia. Ele pesa 2% do meu peso corporal. Para que eu vou gastar energia desse órgão tão nobre? O órgão que o órgão onde gera todas as minhas emoções, o controle do meu corpo. Por que eu vou sobrecarregá-lo ainda mais, tentando fazer gestão do que está fora do meu controle? A verdadeira inteligência emocional é você saber separar o que está fora do seu controle e o que está dentro do seu controle. Aí você ter resiliência, desenvolver a resiliência para lidar com o que está fora do seu controle. Quantas coisas que estão fora do seu controle fez parte da sua vida até agora, até esse exato minuto, essa exata hora, esse exato segundo? Fez a mulher que cada uma de nós somos que está aqui sentada nessa cadeira. Nós não passamos só por coisas que a gente gosta. A gente, como diz, a gente passou por muita situação. Quantas lágrimas nós não podemos ter derramado, Quanta tensão, quanta preocupação. E ainda bem que nós somos emotivas, né? Ainda bem que a gente pode ter essa capacidade de chorar, chorar e chorar. E se levantar, refazer e sair e partir novamente para a caminhada. Então, a gente tem que ser mais compassivo conosco mesmos, ser mais compassivo, entender que a gente está em processo. Vamos falhar várias vezes ainda. Quem disser que não vai falhar mais, está ou equivocado ou está mentindo, já está errado. Porque vamos falhar, vamos entender isso. Agora, qual que é o objetivo? Falhar, mas vamos procurar falhar em erros novos? Não vamos ficar repetindo os mesmos erros? Vai passar essa etapa de ficar repetindo o mesmo erro? Vamos falhar, mas com coisas novas? Vamos aprender com os erros. Vamos aprender com os erros e vamos falhar. Vamos falhar sim, mas vamos falhar com um erro novo, sabe? Senão aquele negócio, Ai, de novo! Mas de novo! Mas de novo, fulano! Entendeu? Vamos mudar. Vamos virar o disco, vamos mudar, vamos falhar com coisas novas. Isso aí. Falando nessas coisas emocionais, é uma pergunta aqui muito bacana, que como as mulheres podem efetivamente expressar suas emoções no trabalho sem serem vistas como emocionais demais? A gente é muito rotulada, Tudo ela chora. Sensibilidade. Tudo ela chora, E isso é uma coisa que, assim, a gente precisa aprender. A Ilan falou sobre isso, da reunião dela. A gente precisa aprender a controlar essas emoções para não ser a sensível da reunião. É o estereótipo, É a sensível. E lá vem a chorona, Não fala assim mais forte não, que ela vai chorar. Quer ver? Ela vai desabar. Como é que a gente faz isso? A gente associar a nossa emoção ao profissionalismo. Nós temos uma comunicação assertiva. A gente falar. Muitas vezes, se eu sei que eu sou emocional, se eu sei que eu posso desabar, então o que eu vou? Eu preciso passar uma informação. O que eu faço? Eu procuro ser o mais assertiva possível e o mais... eu vou reduzir aquele conteúdo, eu vou ser objetiva e assertiva na informação que eu vou passar. E não, porque se eu estender muito a conversa, eu sei que em algum momento eu desabo e acabo que eu não passo a informação.
Isso vai me paralisar? Não, então eu vou parar de trabalhar, eu agora vou para casa e vou ficar só vendo televisão. Não. Você reconhecer já é o primeiro passo para a solução de qualquer coisa na vida. Você reconhecer que você não soluciona nada que você nem sabe que existe. Para você solucionar, você tem que tomar ciência que aquilo existe. E a partir daí, é utilizar a comunicação assertiva. É ser objetiva e precisa na informação que você tem que passar. E quando você pensar em desabar, você já passou o seu recado. Mesmo que você desabe, mas a informação principal que você tinha que passar, o objetivo foi alcançado. Verdade. Nossa, assim, sensacional, né? De verdade mesmo. Eu acho que esse papo que nós tivemos aqui foi, assim... Para mim foi muito importante. Você precisava. Eu estava precisando escutar, realmente. Deus faz tudo certo. Agora, a distribuição dos grupos para a gente poder manter. Por isso que eu digo que nada. quando você anda no caminho reto, né, que é no caminho certo, o universo vai conspirar sempre a seu favor. Vai sempre colocar onde você realmente tem que estar. E se você não está conseguindo, eu sempre digo isso, quando você não está conseguindo resolver um problema, não adianta você se desesperar. Respira, toma água, né? Entrega para o universo aquela sua dor. E ele vai se encaixar. Quando você menos perceber, você vai receber a ajuda que você precisa. Porque nem sempre a ajuda que você precisa é alguém pegar na sua mão, vamos lá que eu vou fazer com você. Não é isso. Você. Às vezes é você escutar de uma pessoa que está fora do seu ambiente, do seu contexto, uma coisa que vai se encaixar com o seu problema. É a resolução do seu problema. É a luz que você precisava. Verdade. Bom, o papo tá muito bom, né? Demais, mas a gente tem que terminar. Então, assim, para finalizar, Verônica, que recomendações de recursos ou técnicas que você sugeriria para mulheres que querem desenvolver a sua inteligência emocional? Bom, primeiramente, procurar o autoconhecimento. Porque para desenvolver inteligência emocional, você tem que começar pelo pilar fundamental da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. E você pode desenvolver técnicas de relaxamento, técnicas para te tirar do quadro de ansiedade, para te tirar de uma angústia, de uma depressão que está na fase inicial, porque muitas vezes você tem que indicar que ela procure um profissional, porque precisa de um tratamento realmente medicamentoso, e depois, aí sim, a pessoa passar para tentar fazer esse controle de uma forma não medicamentosa. Mas prática de técnicas de mindfulness, que é a atenção plena, que é você começar a ter não controle da respiração. Porque eu falo, vou parar de respirar. Não vai. Você não vai parar de respirar porque o teu cérebro vai fazer você respirar de qualquer forma. Então você pode segurar por muito tempo, mas chega um momento que você respira. Então é procurar técnicas que te mantenham na atenção plena. Porque quando você tem atenção plena, você começa a ter controle focal dos seus pensamentos. Você começa a selecionar os seus pensamentos. Quando você for ler um livro, você pega aquele livro e você começa a ler, aí de repente você lembra, eu tenho que ir no mercado, volta, para e fala, começa de novo. Aí você vai treinando o teu cérebro a se concentrar no que você está fazendo naquele momento. Então essas técnicas de atenção plena, de você controlar, procurar controlar os seus pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles influem demais na nossa emoção, na nossa reação física, no nosso comportamento. Muitas vezes a gente pode acordar muito animada, e conforme os pensamentos vão surgindo, porque a gente vai vendo coisas, vai ouvindo coisas, aí pensamentos vão surgindo, e pega esses pensamentos, afasta, começa a ser filtro e não esponja. Começa a pegar as coisas que estão ao seu redor, os eventos que estão acontecendo, e começa a selecionar. Purifica isso. Porque quando você absorve tudo, você pode ser levado a um grau de esgotamento emocional. E esgotamento físico também, porque gera um cansaço mental, e muitas vezes esse cansaço mental retrata num cansaço físico. Aí você fala, eu não fiz nada e estou cansada. Como é que é isso? Eu não fiz nada e estou cansada. Aí os pensamentos falam, epa, tem alguma coisa de errado com você, hein? Vai ver que você está com alguma doença, vai ver que você está com algum... Aí começa, a criar-se um monstro de uma realidade que não é real. Ela existe porque você está criando ela, você está tornando ela real dentro de si, mas não é uma realidade externa real.
Então, procurar técnicas procurar aprender mais sobre técnicas de relaxamento, sobre assistir mais coisas que falem sobre desenvolvimento. Leitura, por exemplo, um livro que eu recomendo é o livro de Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é o considerado pai da inteligência emocional. Ali seria para você startar o autoconhecimento. E é um livro que você não lê uma vez só, não. Você lê, você separa as coisas ali e você está voltando ali para consultar. Ali você vai entender sobre resiliência, você vai entender sobre empatia, você vai entender sobre autoconhecimento e autoconsciência. Então é você começar a buscar o conhecimento sobre aquele assunto e você frequentar workshops, frequentar locais que tenham eventos que tratam do tema e, para finalizar, acompanhar o meu canal no YouTube, porque a necessidade... Quando eu comecei a compartilhar o conhecimento primeiro com os mais próximos, com os familiares. E quando eu vi o quanto isso foi benéfico, eu comecei a compartilhar mais, comecei a estender isso. Aí eu decidi criar um canal no YouTube, porque o YouTube você alcança o maior número de pessoas. Então, quer conhecimento sobre inteligência emocional, que eu denominei inteligência emocional Avero? Por que Avero? Porque eu abordo a inteligência emocional de uma maneira descomplicada, englobando pontos que eu considero assim para o nosso dia a dia. Então, essa é a minha dica. Faço ver se isso faz sentido, Verônica, e algo que eu aprendi e me faz muito bem. Na yoga, na verdade, né? Na yoga eu aprendi a respirar melhor. E aí, lá na yoga, a gente tem no inicial, né, a rotina ali do exercício, é você puxar o ar tipo num tempo, e aí varia, uma tensão muito forte coloca um tempo um pouquinho mais extenso, mas você que está começando, coloca 4 segundos para você puxar o ar, sempre dobrando, segurando o tempo em dobro do que você puxou e soltando ainda assim em dobro. De dobro de tudo, né? Você começa com 4, 8, você vai para 16 soltando, mas você não vai conseguir no primeiro momento, então volta aí para 8, repete soltando, para você expirar mais tempo do que inspirar. E aí, tudo que é pensamento ruim, você não consegue deixar ele ficar na cabeça, porque você tem tanto controle com o tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Quando vê, o pensamento já foi. Quando eu tô no meu auge, no exercício é uma função, mas quando eu tô assim, no momento que eu tô com uma ansiedade nível hard, eu lembro, meu Deus, eu tenho uma prática maravilhosa, peraí. E eu faço 2 vezes isso. Qual foi o problema mesmo que estava me deixando daquele jeito? Porque eu fiquei tão pensativa na inspiração, na segurar o tempo, soltar, que eu fui embora. E minha respiração acalmou. E aí, quando você vê, é difícil. Olha como é difícil. Não, é difícil, mas você sabe qual é o grande segredo desse exercício? Você oxigenou o cérebro. E aí você acalmou, aí você... Mas era o que estava me deixando agoniada, agitada? Ah, era isso? Ah, daqui a pouco eu resolvo. Faz uma outra coisa, coloca sua mente para funcionar com outra coisa. Ou vai ver um vídeo na internet, ou vai fazer... Ou liga pro seu bebezinho, né? Você, oi, meu amor. Que coisa melhor do que você ouvir a voz de um filho? Não tem. Liga. Quando você não estiver bem, liga. Quando você ouvir a voz do seu filho, do seu bebê, porque para você é um bebê, ai, seu coração se acalma, sua mente acalma. E você volta, agora vamos lá que eu vou precisar realmente resolver isso aqui. Respira, porque essa da respiração eu adoro. Eu faço muito. E eu tenho problemas sérios para respirar. Quanto mais nervosa, mais agitada, eu não respiro. Você sabe que eu não consigo nem falar, porque a minha língua, ela enrola e as palavras... Mas é o que você falou? Porque eu não respirei. Caramba. Como é que a pessoa vai falar? Eu fiz o curso de oratória e o fundamento do curso, eu achei que eu ia aprender todas as técnicas de fala, disso, daquilo. Foi impactante. O fundamento do curso foi controle emocional. Controle emocional. E aí, as técnicas assim, que eu achei de tudo, verbal, não verbal, e aprender conceitos, ele trabalhou com a emoção. E aí, como ele falou da respiração, do quanto você vai deixar que aquela pessoa... Quando você fala da boca seca, rapidinho, só para completar aqui, eu lembrei na hora quando ele falou, ninguém sabe que você está de boca seca. Só você sabe, você está com o microfone na mão, precisando entregar uma informação, uma palestra que você estudou, que você montou. Claro, assim, né? Até para os grandes palestrantes,
é um desafio você subir ao palco, por mais corriqueiro que aquilo seja na tua rotina. Mas a boca seca, isso foi porque eu tenho isso, até pela quantidade de volume de água que eu bebo. E ficar muito tempo sem longe vai dar. Mas o nervoso vai dar 3 vezes a mais. E aí, isso pra mim, antes eu falava assim, cara, tá todo mundo vendo que minha boca está... E ele falou assim, Carol, eu não vi nenhum momento. Ninguém sabe da tua boca seca, só você. E aí você que vai decidir. Você vai dar atenção à boca seca ou se você vai passar a mensagem que você veio falar. Isso pra mim foi assim, ó, disruptivo. Deixa a boca seca ficar. Ou bebe água. Ou bebe água. Porque na situação ele tirou tudo que te deixava confortável. É provocante. E aí, a primeira coisa que eu fiz, claro, foi levar ele a garrafa. E eu não entendia. Depois ele explicou, porque foi me dando, né? Claro que ia me dar. E aí ele falou assim, uma das soluções é essa, boca seca, não tem problema nenhum. Primeiro, ninguém sabe. Segundo, já tem pré-posição a isso, leva teu copinho d'água, põe do ladinho do lugar que você consiga pegar e você vai ter a solução do seu problema. E aí eu vi o quanto a gente dá importância para situações que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Exatamente. Eles não estão dentro da sua cabeça, né? Na verdade, né? Essa é a realidade. Né? E você falando, Dani, quando você falou que liga pro teu filho, eu me lembrei na mesma hora que a minha filha, ela me liga e aí ela fala assim, oi mãe, estou te atrapalhando? Aí eu falo, filha, pra você nunca. Então aquela vozinha, posso estar naquele maior momento, posso estar naquela reunião, ela liga e eu atendo. E aí eu sempre falo isso pra ela. E aquilo realmente me acalma. Porque é a sua zona de conforto. É a sua zona de conforto. E no momento que você tá estressado, você tá fora da sua zona de conforto. Não tem ninguém pra te proteger, não tem ninguém pra te dizer, faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu sempre penso assim, se eu tô no meu momento mais estressante, eu preciso sair dele. Depois eu volto aqui nessa questão, não gosto nem de usar a palavra problema, eu não gosto. Gosto de falar questão ou situação, pra até evitar as palavras negativas, né? Eu gosto muito de ser muito assertiva. Então, assim, eu procuro sempre coisas que me dão alegria e prazer. Olhar o mar, ouvir música, né, beber água. E uma das coisas que me dá muita energia, mas muito, é ligar pro meu filho. Essa me dá, assim, é como se a minha bateria tivesse 0 e cada palavrinha, cada coisa que ele fala, eu termino e falo, tá bom, filho, acabou. Dani, Legal. percebe? Cada um meio que contou um pouco do que faz sentido. Sim. E você percebe que foram coisas diferentes? Sim. Onde a gente descobre isso? Autoconhecimento. Não existe controle emocional, não adianta você falar pra mim que é uma ligação. E quem não tem filho? E quem tem um filho que a parte dessa situação foi por uma perda de um filho? Sim. Isso não vai ser a solução. Não. Então, assim, não adianta, assim, a gente pode dar, eu acho que isso é perfeito, a gente tá com estudiosos aqui, a Verônica, para isso, para dar técnicas, mas você vai ter que achar, você tem que achar aquilo, e aí você vai escutando e vai executando. Isso não faz sentido, aquela respiração da maluca lá falou, para mim não serviu. Quem não tem filho, não vai adiantar nada você tá falando, Dani, porque eu não tenho essa pessoa de referência. Vai ter que achar o que realmente faz sentido e o que vai te dar esse momento. E aí você vai escutando, procurando profissionais. Tudo isso, eu posso falar assim, que eu tinha muito problema de ansiedade, até pelo esse fato do desafio, foi buscando autoconhecimento. Eu tenho 3 anos que eu faço tratamento psicológico, eu largo o marido, não largo minha psicóloga. eu falo assim pra hoje, ele fala, não, e nem eu quero que largue, porque eu sempre vou pra, né, a gente tá com nossos problemas, assim, todo mundo tem problemas, eu vou querendo matar ele. Eu saio de lá, a primeira coisa que eu faço, toda terça-feira ele fala, gente, é muito bom receber eu te amo, porque a primeira coisa que eu faço é, ai amor, caramba, assim, eu te amo. Porque assim, maravilha. Ela me faz olhar um outro lado que eu tô submersa naquele meu problema. Sim. E ela não me dá nenhum roteiro. Ela não me diz o que eu tenho pra fazer. Autoconhecimento. É isso que as pessoas não entendem. O que o psicólogo faz com você é fazer você se conhecer. É você saber os seus limites. Eu lembro quando eu fiz terapia, eu chegava todo dia reclamando do Carlos e dos filhos. Todo dia. Eu chegava lá assim, reclamando. Aí um dia ela começou. É melhor você se separar do Carlos. Eu falei, não, mas eu não quero me separar. Você fala mal dele todo dia, você todo dia reclama dele. Um dia eu falei, é verdade. Por que eu tô fazendo isso, né? Ela, é melhor você se separar. Ela foi me irritando profundamente com essa história de eu me separar. Um dia eu gritei com ela. Eu falei, eu não vou me separar. Ela, por quê? Eu falei, porque eu amo ele. Então aprenda a conviver com ele. Com as qualidades e com os defeitos. Aí eu falei, mas eu não sou problema.
Ele é o problema. Aí ela, então vamos voltar porque você não aprendeu nada. Até que um dia ela virou pra mim e perguntou, você quer ser feliz ou ter razão? Eu falei, ter razão. Mas por quê? Um dia sozinha, eu comigo, tomando um café, pensando na vida, eu falei, eu quero ter razão. Ah, não, gente, ter razão cansa. Não quero mais. Se pra mim o céu é azul, pra ele é verde, ok, tá tudo bem. Ele continua sendo meu marido, eu continuo o amando, e tá tudo bem. Ele deve ver o céu diferente. Mas mudou o quê? Nada. E aí eu liguei pra ela e falei, eu já descobri, eu quero ser feliz, não quero mais ter razão. Mas assim, tão rápido, eu assim, já descobri. E passei a viver como? Sem gerar conflitos, entendeu? Eu estava com outro grupo agora antes falando sobre isso. Por que você tem que ficar gerando conflitos com o seu marido? Porque viver na guerra dos sexos. Cada um tem uma visão diferente das coisas, da vida. Às vezes ele pode falar de um comportamento seu, Carol, e você não concordar. Eu não concordo com o que ele tá me falando de mim. Não concordo, ok? Ok. Mas por que ele tá falando isso? Eu vou conversar com ele para eu tentar entender melhor. Me explica. Por que você... Como é que você chegou nessa conclusão? O que você pensa? E aí, de repente, você ouvindo, você vai entender que aquilo é dele. Você não vai precisar mudar o seu comportamento. Até pela história. São educações, famílias diferentes. Tem uma percepção dele, é o que eu falo, é do outro. É do outro. Que é o quanto você vai se permitir que isso te afete. Exatamente. E respeitar, ok, respeito que você tem essa percepção, mas não me cabe. É isso aí. E vida que segue, vai ser E eterno. tá tudo bem. Tá tudo E bem. tá tudo, tá bem. tudo bem. E vida que segue, né? É isso Porque aí. quando chegar ao outro lado, você também vai se colocar... No meu caso, eu né, tenho uma percepção e o replicar, eu acho que teria que fazer igual. É porque eu tenho esse problema, só eu sei fazer aquilo daquele jeito, naquele horário, e eu quero que seja feito daquele jeito. E o meu marido é o oposto, mas é o oposto nível hard. E aí ele fala assim, e eu sou extremamente autoritária. E aí a minha psicóloga falou mais ou menos do que ela falou, mas ela não chegou a esse ponto de separação não, mas ela falou assim, tá bom. Então ele é muito passivo e você é a dona da verdade, você tem que executar, e isso é cansativo, a gente já sabe, porque todo dia toda terça-feira você chega com essa mesma coisa. Ok, e vamos dizer, você vai sair daqui e amanhã ele vai acordar, vai ter aquele pancada na cabeça, ele acorda fazendo tudo que você faz. Não vai deixar você... E se ele se impor e você não trabalhar mais? E se ele se impor e tirar o carro de você? E se ele se impor e querer que seja na hora dele? E aí ela foi falando, tipo, tudo que eu sou, né? Uhum. E aí eu falei, eu não vou gostar disso não. Não, e se amanhã ele vai assim, agora você não vai ficar em casa. Porque eu me impus. Agora tem que ser nesse horário, porque agora quem quer sou eu. Aí ela foi, tudo que eu vinha falando. Aí eu não gostei disso não, Mari. Não gostei não, não gostei. Ela falou assim, e qual é a conclusão da coisa? Eu falei, eu amo meu marido. Mas Ela falou, que bom que você é do jeito que você é, eu te amo. Senão a gente não ia dar conta. Mas elas provocam a gente de uma maneira que faz a gente refletir. Porque quando ela disse pra mim se separa dele, ela não tava falando de verdade. Ela tava me provocando. Então, já que você reclama tanto dele, dos filhos, né, de tudo, separa. Aí você vai viver em paz. Mas eu não queria isso, né? Mas assim, é questão de percepção, de maturidade. A gente tem um momento que a gente começa a atingir a maturidade e as coisas vão fazendo outro sentido. Aquilo que te aborrecia demais, já não te aborrece tanto, né? Aquilo que ele fazia que pra ele era muito, você começa a ver como alguma coisa valiosa. Assim, é o relacionamento, ele tem um tempo, tem uma maturidade. Nós, como pessoas, né? A vida em casal, com os filhos, com a família. Entender como é a família dele, né? Entender que ele vai também ter que entender como é a sua família, às vezes a criação foi diferente, valores diferentes, tudo isso mexe com tudo. Então a gente tem que ter tudo isso em mente, né? Respeitar cada um com a sua individualidade. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Temos vidas diferentes, jornadas diferentes, conceitos diferentes. Podemos mudar os conceitos? Podemos, a qualquer momento. Eu sempre falo isso, né? É tão importante a gente entender, somos seres humanos, filhos do mesmo pai. Estamos aqui só para fluir amor, né? E aí tem gente que fica guardando esse amor para quê? Para quem? Para quando? Quando vamos usar isso, gente? Vai chegar a hora de apagar as luzes, né? Aí não adianta, não tem mais guardou como. o amor para quê? E ninguém muda ninguém. Não. Ninguém muda ninguém. E quando a gente, principalmente no relacionamento, quando a gente entende que a gente está com outra pessoa, porque a gente tem que aceitar ela do jeito que ela é, e que a gente está para somar. Agora, quando a gente tenta subtrair, não, ó, eu sou 60,
Você não pode ser 60, não. Você vai ter que partir para 40 para poder dar 100. Não funciona. Tem que entender a pessoa com todos os pormenores, porque cada um é junção de contextos, né? Cada um veio, como a Dani falou, cada um veio com sua cultura, cada um veio com seus princípios, seus valores. É a união disso. E é a união disso que enriquece qualquer união. Porque é a união disso que faz com que dali uma nova geração, né? Uma nova família, ali é um novo início. É o somatório. E a gente deve sempre procurar nunca colocar ninguém dentro de caixinha. Porque quando a gente quer moldar as pessoas, quando a gente quer mudar as pessoas, é como se a gente estivesse dizendo para aquela pessoa, olha, eu construí para você esse copo aqui. E eu quero que você caiba dentro dele e fique nele. Olha, ele não é bonito? Não. É você entender que as pessoas, ninguém nasceu para viver em caixas. As pessoas, elas têm que aprender a se conhecer para elas terem o autoconhecimento e elas terem a liberdade de deixar de ser um indivíduo na sociedade e passar a ser um sujeito, que é protagonista das suas ações, que é protagonista das suas decisões. Quando a gente consegue, cada uma tem uma habilidade linda e única. Todos nós temos um dom. Por que eu vou querer o dom da outra? Não, vamos lapidar e desenvolver o nosso dom. Ontem eu ouvi da minha manicure, ela falando que ela não trocaria a profissão dela, ela ama o que ela faz. Então ela não se sente cansada, ela não se sente esgotada, ela ama o que ela faz. Então é a gente entender o que você ama fazer, o que te dá o seu propósito de vida. Ah, não, mas o meu propósito de vida, deixa eu ver, ele tem que ser daqui para cima. Não, às vezes o nosso propósito tem coisa tão simples, em fazer um crochê, fazer um artesanato, fazer alguma coisa que ali você encontra a sua habilidade manual, que ali você encontra o seu momento de paz. E que às vezes naquela situação ali, a outra pessoa, né, com as habilidades extraordinárias, não consegue dar um ponto num crochê. Não consegue dar um ponto. Exatamente. Porque assim, é isso. Cada um tem o seu propósito, cada um tem os seus objetivos. E isso envolve a gente viver feliz sendo o que é, não olhando o que o outro é. E se tiver algo que inspire, que eu sou muito disso, é outra situação, não é viver a vida do outro, da outra. É inspiração. É usar aquilo ali, como falou assim, aquela meta ali passou a ser a minha. E aí passou a ser a minha, porque eu gostei, me incentivou, me inspirou, e eu quero replicar. E é o momento que a gente fala sobre a comissão. É estar ali de frente, né, falando para outras pessoas, outras mulheres, eu sou assim, faço assim, minha empresa tem esse tamanho, lá a gente tem cada um. E quantas mulheres estão ali com a gente? Talvez a Maria se identifique com a Carol, a Joana com a Dani, e é isso, cada um com a sua particularidade, se respeitando e a gente vivendo numa comunidade, numa comissão maravilhosa, que é a Comissão da Mulher do CRC, Rio de Janeiro. Yes. Gente, a gente vai encerrando aqui mais esse episódio maravilhoso, né? Do CRC Cast, da Comissão da Mulher. Quero te agradecer, Verônica, o carinho que você teve de estar aqui com a gente, né? Foi um pedido que eu tive que fazer assim meio que de última hora, mas eu acho que é um assunto, não, tenho certeza, né? Um assunto muito importante e que tinha que ser compartilhado com todas essas mulheres que acompanham o CRC, contadoras, não contadoras, né? Então, assim, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho de vir aqui falar sobre esse tema que não tem fim nunca, não adianta. O autoconhecimento não tem fim. A gente morre com ele e tentando aprender cada vez mais. Amém por isso. Amém. Eu amei estar aqui com vocês. Realmente, a cada encontro que a gente tem, a cada conversa que a gente tem, eu sempre aprendo um pouco mais, tá? Me inspiro um pouco mais. Agora eu vou passar a usar essa palavra, porque vocês realmente são fonte de inspiração, tá? De verdade. Você também gratidão, Você também é. Gratidão, viu, também, Verônica, conhecendo você agora e me apaixonei também. Então, vai ser mais uma mulher que eu vou trazer pro meu lado para me inspirar. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima, até o próximo podcast. Tchau, até a próxima.